Fala pessoal, o X do xadrez de hoje quer saber de você. Você já esteve num clube de xadrez? Já teve a curiosidade de saber como funciona? Se na sua cidade é um clube de xadrez, você já teve interesse em ir a esse clube, mas por qualquer motivo acabou não indo? E você que frequenta, tem interesse em conhecer outros clubes? Pensando nessas perguntas, o X do xadrez traz hoje o primeiro vídeo do que esperamos ser uma série sobre os clubes do nosso esporte. E para abrir essa série, estamos hoje em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, no Top Clube de Xadrez. Mas antes, editor, solta a vinheta! Pessoal, antes de começarmos, peço o seu like e a sua inscrição no nosso canal para nos ajudar com a relevância e a produção dos vídeos. Se já é um inscrito, lembre-se de ativar o sino para receber as notificações. And if you are watching this video and speak English, I'd like to let you know there are subtitles available in English as well. Vamos lá! Antes da entrevista, quero esclarecer que fizemos essa visita no dia 21 de agosto de 2021. Neste momento ainda há a pandemia do coronavírus, e embora as pessoas já estejam sendo vacinadas, nós tomamos todas as medidas de saúde e segurança recomendadas. Deixo vocês agora com o João Luiz Souto de Oliveira, coordenador do projeto e presidente do Top Clube de Xadrez. João, primeiramente quero agradecer por estar abrindo as portas aqui do Top Clube de Xadrez para o nosso canal. E, João, você pode nos contar um pouco sobre a trajetória do clube? Nosso clube já temos 2 anos trabalhando como projeto no Shopping Grande Rio. E agora, em abril desse ano, nós resolvemos tomar a iniciativa de caminhar com as próprias pernas e fundar um clube em Nova Iguaçu, aqui no Top Shopping, onde, graças a Deus, as pessoas estão aceitando bem a ideia da popularização do esporte. Eu já venho nessa caminhada de ensinar e levar o xadrez às pessoas de menos poder aquisitivo há mais de 15 anos, começando lá nos tempos de início de juventude para a fase adulta, 2013 e 2012, no Balé de Santa Teresa. Trouxemos para Maré, depois passamos por outras comunidades, chegando a Belford Roxo, São João de Meriti, agora Nova Iguaçu. João, como é a estrutura administrativa aqui do clube? A maioria dos clubes de xadrez, eles têm uma estrutura administrativa para clube social esportivo. Nós decidimos ser um clube empresa e um clube social. O clube empresa, ele cuida da parte comercial do clube, da venda da imagem do clube, do trabalho de propagação do esporte através da comercialização do mesmo. Não é cobrar para as pessoas jogarem xadrez, é cobrar o justo para as pessoas aprenderem, terem a oportunidade de praticar algo que é bom para a mente, não só na parte educacional, mas também na parte de saúde mental, da parte de reabilitação, de ressocialização, e o clube esportivo, que é a parte onde ele vai trabalhar a representatividade junto aos órgãos competentes, como a Federação de Xadrez, a Confederação, a FIDE, e também poder desfrutar das leis de incentivo. Quais ações o clube utiliza para se manter? E aí a gente entra muito na parte de patrocinador, até dos associados mesmo. Como é que funciona essa relação? Hoje o nosso clube tem 51 associados pagantes em dia, onde eles pagam a mensalidade deles, utilizam o clube o mês inteiro, tem isenções e descontos nos eventos do clube, torneios, palestras simultâneas, workshops, quaisquer colônias de férias, qualquer um
das atividades que o clube oferece e também o reforço escolar para as crianças e o apoio para Enem, pré-vestibular e concursos públicos que a gente está disponibilizando para nossos associados, também como tratamentos como fisioterapia e reabilitação de pessoas acidentadas, acompanhamento das crianças com transtornos comportamentais como TDAH, TDO, questões esquizofrênicas, autismo, e assim a gente vai oferecendo um atendimento de qualidade em troca do justo que é o pagamento do serviço e a venda de material e realização de torneios. E agora a gente está com uma campanha para conseguir patrocinadores que queiram estampar a marca na nossa vitrine. Não é só a vitrine física, é a vitrine virtual, é a vitrine do nosso patrimônio. O nosso maior patrimônio hoje quem é? É o nosso associado. Então a gente acha que o melhor patrocinador, o melhor divulgador da marca Top Clube é o associado, é aquele que está dentro do clube, vendo e vivenciando todas as atividades, o acolhimento, o carinho que a gente dá para o associado. Dentro disso, acredito que qualquer marca que queira investir em valorar sua marca e apoiar os outros projetos do clube serão bem-vindas, com certeza. E João, você acabou citando aí no meio da sua fala também os torneios, inclusive a vantagem para os associados. Com qual regularidade são feitos os torneios aqui no Top Clube? Normalmente a gente está fazendo torneios quinzenal ou semanal, mas geralmente a gente dá um espaçozinho de pelo menos 2 vezes no mês os torneios, para também não ficar muito cheio e conflitar com datas de outros clubes, de outras entidades, porque a gente quer fazer xadrez, mas a gente sabe também que respeitar o calendário do coleguinha também faz bem, né? Porque todo mundo quer jogar, eu também quero jogar, você quer jogar, então se a gente fizer torneio todo fim de semana, ou eu vou jogar todo fim de semana na minha própria mesa e não vou socializar com os outros, ou então eu vou querer tudo para mim. Eu não quero tudo para mim, eu quero mais é que todos cresçam em conjunto. Então se eu posso receber o coleguinha, eu também posso visitar o coleguinha para todo mundo fazer xadrez. Além dos torneios, você já citou também que tem um trabalho com aulas. Pode contar mais pra gente como é que são essas aulas para as crianças e os adultos? A gente faz um trabalho didático seguindo um padrão de ensino que a gente chama de Holanda Chess. Uma técnica que o professor Antônio Holanda trouxe para auxiliar a gente na capacitação dos professores, onde a gente trabalha uma metodologia muito conhecida até pelo pai das irmãs Polgar, que é o da memorização por repetição. Então a gente trabalha todos os conceitos baseados na memorização de padrões. Então a gente vai incentivando e colocando tanto as crianças quanto os adultos para entenderem o conceito e a memorização dos padrões, aprender a enxergar os padrões. E assim a gente vai tratando a evolução deles e colocando eles para praticar, que praticar é mais importante até do que a parte teórica. Sem prática, teoria não resolve. Muitos perguntam, pai, por que vocês não colocam uma aula online? Pelo simples motivo que você vai estar ensinando teoria e a pessoa não vai estar praticando. Ah, mas eu jogo no Chess.com, no Lichess. Para diversão é ótimo, mas e a fundamentação? E o tato, a socialização e tocar nas pedrinhas? Até porque eu não sou contra, porque eu também jogo nos aplicativos, na internet, mas eu não recomendo meus alunos jogarem na internet achando que vão evoluir. Eu recomendo eles a jogarem para se distrair. Na falta de parceiro, procura o aplicativo. Procura lá o Chess.com, vai jogar no Chess.com. Agora, se você quer evoluir, tem que estar sentado na mesa com uma outra pessoa jogando, para você poder debater, analisar, discutir. Ah, mas o Chess.com me dá o relatório da minha partida, mas ele explica para você a besteira que você fez? Não explica. Então, é melhor você sentar e jogar com o coleguinha, que você pode discutir e analisar a partida junto com ele e os dois evoluem junto. O Top Clube está localizado no Top Shopping de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, e possui um espaço de 75 metros quadrados, com ar-condicionado e 22 mesas, que devido ao período de pandemia apresentam um distanciamento de 1,5 metro entre os jogadores, distância que é exigida pelos órgãos de saúde. João, entrando agora na parte educacional, você citou agora há pouco a questão da memorização. Além da memorização, quais os benefícios do xadrez que você entende que são assim mais nítidos? É uma pergunta interessante.
sempre apliquei xadrez nas escolas que eu passei, discuti isso sempre com as coordenações, que o xadrez deve ser ensinado desde a pré-escola. Vou dar um exemplo pessoal dessa questão. Meu filho tem 3 anos e 11 meses, vai fazer 4 anos agora, 1º de setembro. Ele começou a ter contato com as peças de xadrez com 1 ano e 8 meses. Ter contato mesmo, de aprender alguma coisa. Movimento das peças, nome das peças, valor das peças. A gente brincando em casa, ele foi aprendendo. Com 2 anos ele começou a querer já mover as peças de forma correta e querer reproduzir alguma coisa. Fui incentivando e deixando ele à vontade. Nos 5 meses que a gente ficou isolado na pandemia, eu comecei a trabalhar essa parte de memorização, concentração e desenvolvimento cognitivo dele. Nesses 5 meses, eu comecei a fazer vídeos dele fazendo os exercícios de mate, os mates elementares, mates normais, mate em 1, mate em 2, mate em 3. E, ao mesmo tempo, comecei a ver um desenvolvimento dele na parte acadêmica, que ele nunca foi à escola. Mas hoje, com quase 4 anos, ele já sabe ler, sabe fazer as letras, já sabe contar, consegue conversar com você e até consegue contestar as broncas que você dá nele. Argumenta, ele tem contra-argumentos, porque ele aprendeu a raciocinar. Então, se uma criança de 3 anos consegue, imagina o benefício que vai trazer no aprendizado dela nas outras séries, quando ela entra na escola. E aí a gente bota na escola a melhora que a criança tem na leitura, na escrita, na matemática, na história, na geografia, porque o xadrez está inserido em tudo. Então você, de alguma forma, tem que conseguir envolver a matéria da escola junto com o xadrez e o xadrez junto com a matéria da escola. Mas para isso você precisa que os professores das outras matérias sejam inseridos dentro do programa. Não adianta você jogar a matéria da escola no tabuleiro para a criança aprender, se você não sabe o conteúdo que o professor está dando na sala de aula. E o professor deveria, de alguma forma, contribuir com o professor de xadrez, informando o que ele está trabalhando e tentando ele também inserir dentro da aula dele aquilo que o professor de xadrez tenta passar para a criança dentro da sala de jogos. O xadrez ele é tão complexo que serve para a vida, serve para o seu trabalho, para o seu estudo, porque todo dia você acorda, você tem toda uma sequência de coisas que você faz durante o dia. Você tem que aprender a se organizar, você tem que aprender a se planejar, organizar o seu tempo primordialmente, acelerar seu raciocínio para que as coisas do dia a dia consigam se encaixar, aprender a se antecipar ao seu concorrente, antecipar suas atividades para você ganhar tempo no final do dia, para poder descansar, curtir a família. O xadrez interfere em tudo, até na tomada de decisões. João, você falou um pouco da situação de pessoas com TDAH, pessoas com esquizofrenia. Você gostaria de destacar, de falar um pouco mais sobre esses projetos sociais que o clube tem com a comunidade? Cada criança que entra aqui com o seu transtorno, com o seu déficit de atenção, com sua hiperatividade, até mesmo com esquizofrenia, a gente acolhe, apresenta o xadrez a elas e a gente vê a cada momento o progresso que o xadrez está fazendo com elas. E assim, a gente deixa sempre a porta aberta e a gente sempre esclarece para todo mundo que o xadrez aqui é um xadrez de inclusão. Então a gente inclui por raça, por gênero, por tipo de deficiência. Aqui a gente tem cadeirante, a gente tem os transtornos comportamentais, a gente tem as pessoas que se acham normal e aqui a gente tem tanto o bem-sucedido, o trabalhador, o desempregado, o estudante, a pessoa que mora na comunidade. A porta do clube está aberta para receber a todos. A gente tem algumas instituições sociais que são nossas parceiras, que a gente dá suporte e que eles fazem parte da família. Não tem custo para eles, porque a gente é um clube, tem o trabalho comercial, mas a gente também tem a responsabilidade social de levar o xadrez até aqueles que não têm o poder aquisitivo para pegar o ônibus para vir até aqui. Não somos grandes,
mas nascemos para ser grandes. Essa é a diferença. A gente nasceu para ser top, como diz o nome. João, uma outra coisa, a gente tomando parte do xadrez e procurando desenvolver o xadrez com pessoas que não conhecem, né? Geralmente surge a dúvida, né, em algumas pessoas que acreditam que só podem entrar num clube se elas já souberem jogar. Então, você gostaria de fazer um convite especial a essas pessoas, de chamar essas pessoas para cá? Isso é muito interessante. Muitas pessoas chegam aqui no clube e perguntam, tem que saber jogar? Não, aqui a gente ensina. É bom que você aprende como jogar da maneira correta. Aqui a gente ensina vocês a pensar, a elucidar as 64 casas que tem nesse tabuleiro. Você que sempre teve curiosidade, que aprendeu a gostar do xadrez vendo o seriado do Gambito da Rainha, ou algum dos filmes que passam na televisão fechada, aberta, viu na internet, viu o coleguinha jogando na praça, na escola, tá a fim de jogar? Vem pro top. Aqui a gente tem professores disponíveis para te ensinar o dia todo, durante o horário de expediente do shopping. A gente também faz uma aulinha básica para você aprender gratuitamente. Se gostar, entra para a família. Se não gostar, também não vai pagar. Traz 1 quilo de alimento para ajudar na campanha do shopping contra a fome. Ah, mas não tem 1 quilo de alimento. Não tem problema. Mostra que você também é top. Vem para cá. No dia da entrevista, também pudemos acompanhar o torneio Open Rápido de agosto, que teve como destaques o melhor jogador amador, Diego Joaquim, o terceiro colocado, Rodrigo dos Santos, o vice-campeão, Fernando Ventura, e o título ficando com o mestre FIDE, Wagner Peixoto. Deixamos aqui os dados do Top Clube para os que queiram entrar em contato. Esse é mais um X do Xadrez. Gostou? Então deixe seu like e se inscreva no canal. Peço também que você deixe abaixo o seu comentário com sugestões e feedback. E você já viu o nosso vídeo sobre a torre? Então clique nesse card aqui e dê uma conferida. Tchau!